Boa noite, meus amados. Que bom podermos estarmos aqui nesta noite para adorar, glorificar o nome do nosso Deus. Deus abençoe a cada irmão aqui presente. Deus abençoe a você que neste momento está nos acompanhando pelas redes sociais. Você que está nos acompanhando pelo Facebook da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo. A você também que nos acompanha pelo Instagram da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Vamos seguir juntos para podermos juntos aprender mais um pouco da palavra do nosso Deus. Uma noite agradável. Nós somos a Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, Cardoso Moreira, uma pequena cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, porém somos uma igreja poderosa no Senhor, porque aquele que está conosco é maior do que está no mundo. E como diz a palavra do Senhor, esse é o dia que fez o Senhor, é o dia de adoração. É o dia de ministrar a palavra do Senhor e de aprender as verdades do Senhor. Portanto, a você que está nos acompanhando, continue conosco. Deus tem sempre um projeto especial para a sua família. Nós vamos, nesse momento, agradecer ao nosso Deus por esse dia tão maravilhoso. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos engrandecer o nome do nosso bom e eterno Deus. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado a Deus pelo Teu Espírito Santo, que na nossa vida tem nos orientado, tem nos ensinado a Tua palavra e tem nos ensinado a caminhar melhor na Tua presença. Obrigado, meu Pai, por Jesus Cristo, que morreu naquela cruz para nos dar vida. Por isso, estamos todos os dias agradecendo o Senhor e fazendo a vontade do Senhor. Nós não tínhamos nenhum mérito para a salvação, mas em Cristo Jesus o Senhor nos outorgou essa vitória. Muito obrigado, meu Deus, pela vida de Jesus, por Ele estar na nossa vida e por nos salvar. Agora, meu Pai, obrigado, porque o Senhor é grande, é poderoso, é único, não há outro Deus além de Ti. Por isso que nós estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor. Suplicamos, através do poder e das misericórdias do Senhor, que abençoe os nossos irmãos que estão enfermos, aqueles que estão em dificuldade, aqueles que estão chorando a dor da separação. Console, fortaleça os nossos irmãos, seja com os nossos amigos que têm nos acompanhado, para que esses corações possam se abrir para a entrada triunfal de Jesus Cristo. Obrigado, mas muito obrigado. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Quero convidar a irmã Helenilza. Ela vai estar cantando ao nosso Deus uma das suas canções. Vai estar engrandecendo o nosso Deus, o Deus único, Deus poderoso. Você pode também engrandecer o nosso Senhor. Abra seu coração, cante esta canção, se você conhecer, com a irmã Helenilza. Sagrado monte de Sião, não estremece, sopra o vento, cai a chuva, ele não esmorece. Quem o firmou assim, assim o estabelece. Assola a tempestade e ele firme permanece. Vem o escavador em uma frente fria. O monte não cai, nem tampouco se fende. O crente é assim, se na rocha confia, jamais se abala, nem tampouco se rende. O crente convicto é na rocha, confiante, vence o inimigo com uma oração.
frente, com as mãos estendidas, a salvação assegurar, e garante ainda pra Jerusalém futura. Vem, escavador, em uma frente fria, o monte não cai, nem tampouco se fende. O crente é assim, se na rocha confia, jamais se abala, nem tampouco se rende. E o crente é assim, se na rocha confia, jamais se abala, nem tampouco se rende. Obrigada. Nós vamos cantar com toda a igreja, você também que está em casa, o hino 350 do nosso cantor cristão, Quero o Salvador. Vamos cantar com o coração. Quero o Salvador comigo, só com Ele posso andar. Quero o Salvador comigo, só com Ele eu posso andar. Quero conhecê-lo perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, consolado em seu amor. Seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, pois tão fraca é minha fé. Sua voz me dá consolo quando me vacilo o pé, confiando no Senhor, consolado em seu amor. Seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, dia a dia em meu viver, na tristeza, no trabalho, no conflito, no prazer, confiado no Senhor, consolado em seu amor. Seguirei no meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, sábio guia e bom pastor, até passar além da morte, longe do perigo e dor, confiado no Senhor, consolado em seu amor. Seguirei no meu caminho, sem tristeza e
e sem temor. Que bom poder cantar para o Senhor. É um prazer muito grande para nós, como filhos de Deus, nos dá alegria, a nossa alma fica mais jubilosa quando a gente engrandece o nosso Deus. Ainda há pessoas que não têm essa vontade de cantar para o Senhor. A gente, às vezes, em casa, a gente fica cantando, louvando ao Senhor, como parte dos hinos do nosso cantor cristão e outros cantores também. Vale a pena adorar e servir o Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Deixe a sua Bíblia aberta, verso 28, 29 e 30. Nós vamos ler esses 3 versos, tá? Você que está em casa também abre a sua Bíblia, pega aí uma caneta, um lápis, um marcador, marque algumas partes do texto para você descobrir algo muito importante para a sua vida nesse texto. Tá? Mateus capítulo 11, versículo 28, a você que está em casa, talvez não tenha uma Bíblia ou à sua disposição no momento, acompanhe conosco aí através do nosso sistema, que já se encontra aí, você pode acompanhar, que diz o versículo 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós vamos falar nessa noite sobre uma nova chance. Nós temos nesse texto 2 categorias de pessoas que nós podemos encontrar na primeira parte do texto. Tá? Primeiro aquele grupo que está cansado. E depois o grupo do oprimido. Então Jesus fala para 2 grupos, os cansados e os oprimidos. Mas o tema é uma nova chance. Deus está te dando uma nova chance. Há até um cantor que ele gravou uma canção que Deus está lhe dando uma nova chance. E Deus continua dando uma nova chance. E quando a gente fala de uma nova chance, eu estava pesquisando alguns textos bíblicos, buscando a luz daquilo ali, para o meu crescimento espiritual, e eu gosto de compartilhar com as pessoas sobre isso. E quando fala uma nova chance, eu me lembro do povo de Israel. Eita, povo que a gente não consegue esquecer, é o povo de Israel. Israel peregrinou por muitos anos, por muitos anos. Foram 40 anos que peregrinou no deserto para poder entrar na terra prometida. Ficou sob o domínio ali de Deus, na direção de Josué, primeiro de Moisés. Moisés, ele morre, ele foi sepultado pelo próprio Deus, tá? Depois vem Josué. Josué morreu com 110 anos, foram 110 anos que Josué morreu. Mais ou menos aos 80 anos ele toma o cajado e ele então começa a caminhar com o povo. A Bíblia diz categoricamente lá no livro de Juízes que ele morreu com 110 anos. Mas Josué morre. E após Josué, o povo de Israel não foi mais o mesmo. Morreu o líder, morreu o pastor e o povo não é mais o mesmo. Eu me lembro uma vez que eu fui a um campo de missões e eu estava ali e alguém falou, olha, o pastor da igreja batista tal, lá naquele sertão, morreu. E aí a igreja estava desorientada, os irmãos estavam, não tinha alguém para orientar, não tinha um outro pastor, era um campo difícil. E estava pensando lá entre os pastores quem queria lá para ajudar aquela igreja. Então a igreja ficou desorientada, a igreja ficou sem uma direção, de um líder que pudesse manter o cajado. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Josué morre com 110 anos e o povo ficou desorientado. E diz a Bíblia que após a morte de Josué, o povo não quis mais andar com Deus, abandonou o Senhor. E eles foram servir aos Balaíns, adoravam outros deuses, não queriam mais ouvir o Senhor. Então, durante aquele tempo, eles ficaram mais de 80 anos cativeiro de um grupo, cativeiro ficou num cativeiro de um reinado, outro cativeiro de outro reinado, e foi assim até chegar a... Teve ali alguns juízes, naquele tempo já não tinha mais os profetas, eram os juízes.
foi Jefté e outros juízes, e passando, chegou a Sansão. Tá? Nós vamos até observar esse texto, é bom a gente olhar, consultar um pouquinho, você que está em casa, às vezes o pastor está falando, vamos consultar, você tem Bíblia em casa? Olha, veja só, aqui a Bíblia nos mostra aí, vai colocar aqui no Data Show, você vai poder acompanhar, né? O capítulo 13 de Juízes, capítulo 13 de Juízes, tá? Nós estamos contando essa história e vamos mostrar na Bíblia para que você possa estar acompanhando. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, versículo 2, Juízes 13, 2, cujo nome era Manoá, tá? Era Manoá. E sua mulher era estéril. Olha só, ela já era, aqui não fala, mas ela também já tinha uma boa idade, tá? Ela já tinha uma boa idade, e não podia ter filho, era estéril, tá? Mas como que ela poderia ter filhos? Só o milagre de Deus. Olha como é que Deus faz as coisas, é uma nova chance. Eu estou falando sobre uma nova chance. Aquela mulher ficou feliz, tá? Ela ficou feliz quando o Senhor disse para ela, lá no versículo 3, mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e disse, eis que é estéril e nunca deste à luz, porém conceberás e terás um filho. Tá? E agora nós vamos observar no versículo 5, tá? no versículo 5, quando fala, porque tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será narizeu de Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel dos filisteus. Tá? Agora, ele era o quê? Narizeu, não poderia beber bebida forte, não poderia cortar o cabelo, não poderia tocar em defunto, tá? Qualquer tipo de defunto, tá? Ele não poderia nada disso, ele era narizeu de Deus, e seus cabelos cresciam muito, ele deveria trançar, porque era muito grande o seu cabelo, e não poderia passar navalha. Olha, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será narizeu de Deus. Olha a chance que o povo de Israel estava tendo. O povo que andou com Josué, amou o Senhor, mas diz a Bíblia que após a morte de Josué, o povo se revoltou e quis andar sem a presença do Senhor. Tá? E Deus, então, começou a julgar o povo. Bem, mas Deus deu uma nova chance àquele povo. Diz a Bíblia, categoricamente, que Deus começou a abençoar aquele povo. Lá no capítulo 13, versículo de 8 ao 12, nós vamos encontrar que Manoá suplicou o Senhor, rogo de como que eu devo criar, ensinar essa criança. Está aí, no capítulo 13, versículo 8 até o 12, nós vamos encontrar isso aí. Bem, e ele perguntou ainda nesse texto, nesse capítulo, qual seria o nome da criança. E aí nós vamos encontrar lá no versículo 24, que diz o seguinte, o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor abençoou, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo em Maané, Dan, entre Zorá e Estaol. Então, ali a Bíblia está nos dizendo que o Espírito do Senhor começou a incitar. Não que o Espírito Santo de Deus estivesse na vida de Sansão, como está na minha e na sua vida. Naquele tempo não podia. Ele apoderava, ele incitava, dava aquela força, orientava, mas não ficava na vida da pessoa. Bem, o povo de Israel teve uma nova chance. Essa nova chance, Deus começou a livrar. Tá? Então, o povo de Deus começou a ter um pouco de paz naquele período. Era a chance que Deus estava dando àquele povo. Deus estava dando uma chance para que eles pudessem olhar para o Senhor. Mas me parece que quanto mais milagre Deus fazia, o povo afastava do Senhor. Quer ver só? No capítulo 15, versículo 16, tá? Sansão, ele mata 1000 homens com uma queixada de jumento.
Tá? Nós vamos observar isso aí, que ele mata 1000 homens, lá em Juízes, capítulo 15, versículo 16, com uma queixada de um jumento, Sansão, ele mata 1000 homens, mata mesmo, 1000 homens, e o povo viu isso, o povo estava vendo, Deus estava nos dando uma nova chance, Deus estava nos dando uma oportunidade de mudar de vida, o povo precisava parar de adorar os deuses dali daquela terra. Deus queria que o povo pudesse adorar o seu Deus. Então, ou melhor, o Deus que o livrou, que levou para aquela terra, para que estivesse paz. Mas o povo se revoltou contra o Senhor, e não é diferente dos nossos dias. Deus estava dando essa chance àquele povo, e eles não queriam abraçar. Talvez você está tendo uma chance nos dias de hoje, ouvindo a palavra do Senhor, você que está em casa, nos acompanhando pelo Facebook, do Instagram da igreja, você também está tendo uma chance. Talvez a sua fé enfraqueceu nesse período de pandemia. Não estou indo à igreja, não estou dando dízimo, não participo das campanhas de missões. Talvez você pregava, você cantava, participava e agora está fraco. É o momento de fortalecer. Deus está te dando uma chance. Essa chance Deus também deu a Sansão. Tá? Deus deu a Sansão essa chance, dizendo para ele, não toma bebida forte, não corte o cabelo, esse segredo é meu e seu. Não conte esse segredo para ninguém, que a força está nas 7 tranças dos seus cabelos. Não conte segredo. O dia que você contar, alguém vai cortar o seu cabelo e nós vamos perder a chance de manter o povo ali diante de mim. Mas Sansão, ele fracassou. E tanto que Dalila, a sua mulher, ficou estigando. A Bíblia nos diz, lá no capítulo 16, tá? No versículo 17, que nós vamos observar, que ela descobriu o segredo que estava no coração de Sansão. Tá? Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou narizeu de Deus, dentro do ventre de minha mãe. Está aí a palavra do Senhor em Juízes 16, 17. Ele contou o segredo que ele não poderia. Era entre ele e Deus. Qual era o segredo do fortalecimento de Sansão? Era o segredo entre ele e Deus, estava nos cabelos. O segredo da minha força para com Deus é a minha fé, é a sua fé. Se você quer ser uma pessoa forte, poderosa, mantenha sua fé no Senhor, não abra mão disso que o Senhor te deu. Continue trabalhando para o Senhor, continua sendo fiel ao Senhor, mesmo que você perca o emprego, mesmo que você tenha dificuldade, mesmo que você tenha toda a dificuldade, mantenha-lhe, seja insistente, porque Deus, Ele nunca abandona o seu fiel, mesmo que a pessoa venha errar, Deus está ali pronto para ouvir o arrependimento do coração. E isso é verdade. Sansão contou o segredo, perdeu a liberdade com Deus, Deus não pôde mais estar com ele, porque Sansão também fez como o povo de Israel, afastou do Senhor, não estava mais adorando o Senhor, não buscava o Senhor, mas doeu no coração dele, doeu no coração. E aí, ele, em um dia, ele fala com o Senhor, ele clama o Senhor, tá? Sansão, ele clama o Senhor, ele pede as misericórdias do Senhor, e a palavra do Senhor nos diz que ele falou para o Senhor, lá no versículo 28, nós vamos observar isso, tá? No versículo 27, tá? Sansão, ele então, vamos voltar mais um pouquinho para você acompanhar comigo, tá? Sansão, lá no versículo 23, ele vai dizer, ali naquele sacrifício, ele estava no templo de Dagon, do deus Dagon, e lá no versículo 24, ele vendo aquele povo louvando o seu Deus, o deus Dagon, e ele observou aquilo, o quanto ele sentiu a sua fraqueza, o seu fracasso diante do Senhor. E então Sansão, ele clama o Senhor, e ele fala, pede ao Senhor, que o Senhor lhe dê novamente força, para que ele pudesse vencer aquilo ali, para que ele pudesse destruir aquelas pessoas que estavam ali. E a Bíblia nos diz no versículo 27, que
a casa estava cheia de homens, de mulheres, e também ali estavam todos os chefes dos filisteus sobre aquele telhado. Havia cerca de 3.000 homens e mulheres que estavam ali vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou o Senhor, versículo 28, ele clama: ó Senhor, lembra de mim, Senhor, lembra de mim, me dê força, Senhor, para que eu possa morrer e vingue este povo, e vingue também o Senhor. Tá? Ele queria vingar, ele queria destruir. E diz a Bíblia que naquele dia ele matou mais gente do que em toda a sua vida, tá? Lutando contra os filisteus. E Deus então concedeu a ele uma nova chance. Olhou o coração de Sansão, olhou que ele estava arrependido. Sansão foi salvo pelas misericórdias de Deus, porque Deus, ele viu o coração. Deus, ele viu o coração. O homem não perdoa, mas Deus perdoa. Ele destruiu aquele estádio cheio, com mais de 3.000 pessoas. Deus deu uma chance, e deu uma chance a Israel, para que Israel pudesse arrepender. Mas o povo era muito duro de coração. Deus continua dando também a você uma chance. Quando nós lemos o texto, em Mateus capítulo 11, do versículo 28 a 30, nós encontramos duas classes de pessoas aí, tá? Os cansados e oprimidos, que eram pessoas cansadas. No mundo há muitas pessoas cansadas. Até tem um cântico: se no mundo te sentes cansado, então ele diz: se no mundo te sentes cansado, é o momento de olhar para Deus. As pessoas vivem no mundo arrastando corrente, é um cansaço tremendo, as pessoas caem quase desfalecidas, mas não olham para Deus. É preciso olhar para o Senhor, é preciso abraçar o Senhor, é preciso manter um relacionamento com Deus. As pessoas só lembram de Deus quando está na miséria, aí começa a clamar: orem por mim, peça por mim lá na igreja, para que Deus me abençoe. Não acontece nada na sua vida, ele também não vai para a igreja. Se você está cansado, é o momento de olhar para o Senhor. Cansado deste mundo, cansado dessa vida, é o momento de colocar a sua vida diante do Senhor. A Bíblia também nos fala aqui da outra classe de pessoas, o oprimido. Oprimido vem de opressão, opressão vem de pressão, pessoas fazendo pressão em cima da outra, uma opressão tremenda. Era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Eles eram oprimidos, era uma opressão, até que paravam no cativeiro, mas eles não olhavam para o Senhor. Não é diferente também nos nossos dias. As pessoas hoje são oprimidas, é uma opressão tão grande, mas não olham para o Senhor. Prefere viver na opressão desse mundo, no sofrimento desse mundo. A gente passa pelas ruas das grandes cidades, das médias e grandes cidades e das metrópoles, a gente observa aquelas pessoas que estão ali deitadas nas ruas, oprimidas, cansadas, sobrecarregadas do pecado, mas não querem sair dali. A gente observa que ali perto da nossa casa nós temos muitas pessoas que dormem nas ruas, são moradores de ruas. No meu bairro tem muitos moradores de rua, é um bairro da periferia, mas tem muitos moradores de rua. E aí aquelas pessoas ficam ali, dia e noite, quando chove, fica debaixo ali daqueles telhados. E são muitos moradores, não são poucos não, às vezes pensa que é lá no centro, os bairros estão cheios. Pela manhã, a gente observa aqueles pratibanda daquelas igrejas evangélicas que tem os pratibanda para a rua. Ali fica muitas mulheres, muitos homens, rapazes. Todas pessoas novas, com idade de 18, 20 anos, muitos mesmo. Estão oprimidas, estão cansadas, oprimidas pelo inimigo. O inimigo, ele oprime, ele humilha, ele mancha as vidas das pessoas, mas as pessoas não querem olhar para o Senhor. E a gente vê ali toda semana, para um carro com os irmãos, eles oram, eles cantam, eles dão café com pão, depois eles voltam, dão comida, mas aquelas pessoas só querem comer. Está igual aquelas pessoas que quando Jesus chegou à beira do mar de Tiberíades, e ali estava mais de 5.000 pessoas, não contava as mulheres nem as crianças, e eles então queriam de Jesus o que? Comida.
Senhor, queremos comida. E o Senhor então mandou que desse pão e peixe, e aquelas pessoas comeram. E Jesus foi caminhando, e eles caminhavam com Jesus, eles queriam mais comida, mas eles viviam oprimidas, as pessoas viviam oprimidas pelo mundo, mas não queriam caminhar com Jesus. E quando Jesus observou aquilo ali, ele deu um basta, agora chega. Se vocês querem comer comida de verdade, venha comer da palavra. E eles então disseram, dura ouvir esse sermão, nós não queremos Bíblia, nós não queremos oração, nós não queremos sermão, nós queremos comida, nós queremos dinheiro. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas vivem oprimidas, mas elas não querem sair dali, daquela miséria, da bebida, das drogas, para ouvir o Evangelho, para ser recuperadas. Elas preferem viver no mundo da miséria do que sair da opressão. Nós temos muitas pessoas, talvez nas nossas famílias, vivendo isso, tão perto de nós, vivendo isso, mas não querem sair dessa miséria. E Jesus está oferecendo. Agora nós vamos para a segunda parte do texto, que é o versículo 29, do capítulo 11 de Mateus. Tomai sobre vós o meu jugo. Agora Jesus, ele fala, sai da opressão do mundo, vem para cá. Tomai sobre vós o meu jugo. Aí ele diz, aprendei de mim. Venha aprender da minha palavra, venha ler a Bíblia, venha conhecer a luz da Bíblia, venha conhecer a verdade, venha ter uma vida melhor. Porque eu sou manso, olha só, eu sou manso. Eu não vivo oprimindo ninguém. Eu trago uma palavra de tranquilidade, de amor, de paz. Venha. Aí nós vamos observar algumas coisas nesse versículo 29, quando ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Aí ele diz, aprendei de mim. Primeiro é aprender dele. Quando a gente abraça Jesus, quando a gente chega para a presença do Senhor, quando a gente tem a Bíblia na mão e Jesus no coração, a gente quer aprender. Foi isso que aconteceu com o rapaz. Quando o pastor estava pregando, eu ainda era muito jovem, e ali o pastor estava pregando, e de repente o pastor estava encerrando o sermão, e aquele rapaz, todas as vezes que ia na igreja, havia o pastor apelando, as pessoas iam na frente, apelando, as pessoas iam à frente, e naquele dia ele tomou uma decisão, chega! Eu não quero viver mais oprimido, eu não quero mais arrastar as correntes deste mundo, eu quero ir para a presença de Jesus. Está até hoje na presença do Senhor. E aí, quando o pastor está encerrando o sermão, e iria ainda começar o apelo, aquele rapaz estava lá na frente em pé. E o pastor ficou tão alegre de ver, antes de terminar aquele sermão e iniciar o apelo, o rapaz estava na frente, o pastor começou a apelar, a frente encheu. Pelo testemunho daquele que estava oprimido no mundo, que estava cansado no mundo, que a alma estava sobrecarregada no mundo, e ele veio aprender do Senhor. E Jesus entrou logo naquela vida, naquele exato momento, naquele dia, naquela mesma hora. Ele estava na hora certa, no lugar certo, aonde recebeu o Salvador certo na vida dele. Então, a primeira coisa é aprender do Senhor. E quando a gente aprende do Senhor, aí ele diz, eu sou manso. Jesus, ele fala nesse versículo, eu sou manso. O inimigo é bravo. O inimigo é bravo. O inimigo, ele dá as coisas às pessoas lá no mundo, quando as pessoas não estão bem com ele, ele manda matar, ele manda açoitar, ele amarra as pessoas, ele destrói a pessoa, ele é bravo, mas Jesus é manso. Jesus é manso. E Jesus, ele transforma a vida das pessoas. Quando as pessoas colocam as suas vidas diante dele, não importa se a pessoa era bravo, se a pessoa era um opressor. O apóstolo Paulo, ele era bravo. Ele era crente. Mas aquele crente que, conforme muitas igrejas hoje também tem, crente bravo, crente rancoroso, crente perseguidor. E o apóstolo Paulo, ele é assim. Mas quando ele cai diante do Senhor, ele ficou manso. Quem és tu, Senhor? E aí ele ficou manso. Naquela mansidão dele, ele pôde entender como era viver uma vida no cristianismo, uma vida diante do Senhor.
O crente, ele é manso, porque o crente é ovelha. O crente é ovelha. O crente ovelha, ele é muito manso. Ele é tranquilo. Ele ouve a voz do seu pastor. Ele é guiado pela voz do seu pastor. Ele caminha com o seu pastor. Ele é orientado pelo seu pastor. Foi isso que Jesus falou para os seus discípulos. E eles foram orientados pelo Senhor, e após a morte de Jesus, eles começaram a caminhar melhor diante do Senhor. Então a Bíblia nos fala também, ainda nesse versículo, humilde de coração. Paulo não era humilde, não. Ele não era humilde de coração. Pedro também não era humilde de coração. Eram pessoas bravas, pessoas orgulhosas, pessoas que se achavam os melhores, apesar de Pedro não ter leitura, mas ele ter uma empresa de pesca, de sociedade com outros, aqueles que se tornaram discípulos, ele também era assim. Mas a Bíblia nos diz categoricamente que eles se tornaram o quê? Humildes. É muito bom. O crente, quando ele é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele é humilde de coração. Uma pessoa humilde, ele é uma pessoa tranquila. É uma pessoa que ele sabe chegar num lugar, ele sabe sair, ele sabe conversar, ele sabe dirigir uma palavra, ele sabe trazer a paz para as famílias, para o seu coração também. A Bíblia ainda nos diz, nesse texto, humilde de coração, agora ele diz, achareis descanso para as vossas almas. Descanso. Nós temos que viver uma vida assim, né? Quando nós cantamos esse cântico, né? Confiado no Senhor, a gente confia no Senhor porque Ele nos dá o descanso necessário para as nossas almas. Às vezes as pessoas afastam do Senhor por alguns problemas ou pela doença, aí a pessoa, não dá, não, nós temos que insistir, nós temos que lutar, porque o Senhor, Ele tem algo de bom para nós, Ele vai tranquilizar nossas almas, Ele vai nos dar descanso. A gente pode passar uma noite inteira sofrendo, mas a Bíblia diz que a alegria vem pela manhã. E nós cremos nisso, eu creio nisso. Não é que nós temos a obrigação de crer, eu creio. Porque o Senhor é o único que pode dar o descanso para aquele que crê. Agora as pessoas vivem numa agitação tremenda, não colocam as suas vidas diante do Senhor, não tem descanso. Vive pelos cantos chorando, porque não busca o Senhor. Nós temos que buscar o Senhor no pior momento da nossa vida. Claro, se chegar para você, busque o Senhor. Porque a Bíblia nos diz que Ele continua nos dando uma nova chance. Uma chance de mudar de vida. E concluo com os irmãos, lá no versículo 30, porque ele disse que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. O mundo, as coisas do mundo são pesadas. As lutas no mundo são terríveis, mas o Senhor não, Ele tá nos oferecendo um jugo suave e um fardo leve. A Bíblia nos diz que Ele não nos dá algo que a gente não possa suportar. Às vezes a gente acha pesado demais. Olha, às vezes nós passamos um mau pedaço nessa vida, e coisas difíceis de a gente entender. É por isso que eu sempre cito Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem daquele que crê e ama o Senhor. Porque às vezes nós passamos maus momentos na vida, mais difíceis da nossa vida. Mas o Deus que Ele está conosco, Ele consola os nossos corações, Ele nos dá paz. Eu sei que muitos aqui já choraram muito, já sofreram muito, chegou praticamente quase ao fundo do poço do sofrimento. Mas Deus é aquele que Ele não nos larga, Ele segura nossas mãos. É por isso que é bom deixar as mãos para Ele segurar. Não tente segurar na mão de Deus, porque você não vai aguentar. Mas deixa Ele segurar. Quando Ele segura, não tem aquele detalhe que a gente está terminando a pregação e começa um apelo, aquele que quer aceitar Jesus, levante a mão. Talvez naquelas pessoas que levantam a mão, que querem segurar a mão do Senhor, procurar onde está a mão do Senhor, não deixe as suas mãos ali. E se for de coração a sua caminhada diante do Senhor, o próprio Deus vai segurar na sua mão. E quando o Senhor segura a mão, Ele não larga. Mas o Senhor, Ele só segura a mão da pessoa que é convertida.
da pessoa que decidiu caminhar com Ele, na alegria, na dor, no sofrimento, não importa. A pessoa decidiu andar com o Senhor, Ele vai te abençoar. Você vai passar maus momentos na vida. Mas a Bíblia nos diz claramente, a Bíblia não nos diz que ser crente seria coisa fácil. A Bíblia diz que nós vamos para o deserto, lugar de sofrimento, mas de apoio. Vamos ter comida, vamos ter água e vamos ter o Espírito Santo, quer dizer, palavra de Deus e o Espírito Santo na nossa vida. E vamos ser mais que vencedores. Não volte atrás. Se você está tendo uma nova chance hoje, agarre, não largue. Foi isso? É assim que nos diz a palavra do Senhor no Salmo 116, versículo 13. Ele pegou a palavra do Senhor e não deixou mais. Ele começou a invocar o nome do Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Jacó, ele segurou o anjo, ele não deixou. Não, eu não posso deixar se o Senhor não me abençoar. Então nós também não podemos deixar o Senhor. Seja nas lutas, nas provações. Não deixe o Senhor, em hipótese alguma. Se você foi fraco diante do Senhor, tem sido uma pessoa fracassada diante do Senhor, faça um pacto a partir de hoje. A partir de hoje eu vou seguir firmemente e fielmente diante do Senhor. Claro que o inimigo vai começar a colocar obstáculo na sua frente, mas lute para vencer. Se o Senhor está te dando uma chance para você vencer, agarre, não deixe, porque Deus continua mantendo e tendo propósito para a sua vida. Deus te abençoe, Deus abençoe cada um de nós. Nós vamos orar, nós vamos agradecer o Senhor. Pastor, pode vir à frente, pastor Elvis, nós vamos orar, e logo após nós vamos estar orando silenciosamente, e que Deus abençoe a cada um de vocês. Se você tem um propósito agora a fazer com o Senhor, se você está passando por lutas e provações, coloca agora sua vida diante de Deus, firma-se diante do Senhor. Oremos, amados. Pai de amor, misericórdia, justiça e sabedoria, nós glorificamos ao Senhor, Pai. Agradecemos ao Senhor pela sua palavra trazida aos nossos corações, a sua palavra que é viva, a sua palavra que é eficaz para a transformação das nossas vidas, Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque o teu fardo é leve, o teu jugo é suave, Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque podemos depositar sobre o Senhor os nossos fardos, as nossas dificuldades, ó Pai. Podemos contar que o Senhor está conosco em todos os dias, ó Pai, quando confiamos e entregamos, ó Pai, as nossas vidas diante do Senhor. Pela fé recebemos, ó Pai, a salvação e o teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Que cada um de nós que ouvimos essa palavra nessa noite, ó Pai, o teu Espírito Santo tenha transformado corações, ó Pai, porque toda vez que a sua palavra é pregada, está sendo nos dada a chance, ó Pai, de tirarmos da nossa vida aquilo que não é do Senhor, ó Pai, e de fazermos a tua vontade. Muito obrigado pela vida de cada irmão aqui nesta noite, que cultuou o Senhor, ó Pai, com um coração sincero, um coração arrependido de seus pecados, com um coração, ó Pai, contrito em adoração a Ti. Que o Senhor possa estar abençoando cada família aqui representada, também os nossos amados irmãos e amigos que estão participando conosco deste culto através das redes sociais. Clamamos ao Senhor, ó Pai, pelo retorno de cada um para as suas casas, uma semana abençoada, ó Pai, pela Tua graça e Tua misericórdia. Nós louvamos ao Senhor agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos e até a próxima quarta-feira com o pastor Elvison e a sexta live com os irmãos. Deus abençoe a todos.